Seu Michel Temer foi no Roda Viva. Robson Bonin, da Veja, chefe da coluna de bastidor da Veja, o Radar, fez a seguinte pergunta pro Temer, né? A voz que começa aqui o vídeo é do Robson Bonin. Mas tá ali já a legenda, né? Eu vou dar pelo algum áudio. Depois eu leio ali a legenda. Presidente, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, ele ensaiou recentemente um discurso que parece ele descolar do bolsonarismo, né? Da família Bolsonaro de alguma forma, porque ele primeiro disse que a condenação do Supremo tem que ser cumprida, então não tem anistia para ninguém, o ex-presidente vai para a cadeia e acabou a história dele. E aí se discute um melhor nome, que aí surgem Tarcísio e outros governadores que o senhor citou por aí. Você vê, né? A imprensa como um todo já percebeu que o Valdemar, se puder, quer descolar do Bozo, sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Na visão do senhor, o que deve prevalecer? O que seria melhor para esses partidos de centro e de direita? Seguir amarrada essa tese de que a presidência da República, a popularidade eleitoral do Bolsonaro é um patrimônio da família, então tem que ser ou o Eduardo Bolsonaro, ou o Flávio, ou a Michelle, a candidata, né, o candidato em 2026, ou virar essa página de uma vez, aproveitar a condenação para fazer isso e colocar um projeto, como muitos partidos estão querendo, com um governador na cabeça de chapa e também na vice, né? Tarcísio e Zema, por exemplo, fala-se muito. Qual é a visão do senhor? Eu acho que o Valdemar tem uma certa razão. Eu acho que está virando a página. Está começando a virar a página. E virar a página não significa que não haverá bolsonaristas, mas não bolsonaristas que apoiam Bolsonaro. Bolsonaristas que apoiam o que o Bolsonaro fazia, o que o Bolsonaro dizia, e pode ser captado por esses que serão, eventualmente, candidatos à presidência e vice-presidência, né? Nesse sentido, eu acho que está mais ou menos certo. Você vê, ele diz, não se discute, no fundo ele quis dizer, não se discute a decisão do Supremo. O Supremo decidiu, está decidido, solucionado está, né? Então eu acho que ele deu uma palavra até adequada, talvez com esse objetivo político eleitoral, né? Sair do Bolsonaro, sem desprezar os eleitores bolsonaristas. No meio. Aplicou um Deltan Dallagnol. Tá olhos nus, né? De todo mundo, pra quem quiser ver enxergar o que tá acontecendo. Aí, nem lembrei que eu tenho que falar desse miserável de novo. Valdemar concedeu entrevista pro Paulo Capelli. Gente, Valdemar tá dando entrevista porque quer. Veja que Valdemar ficou calado todo esse tempo. Valdemar deixou pra falar quando o Bolsonaro foi preso. Né? Eu ouvi uma frase que foi mais ou menos assim. Eu não queria apostar porque é meio lacrador de lavar a alma, mas faz muito sentido. É de um seguidor, Rodrigo Freitas. Lá no canal secundário ele tava falando. Mais ou menos assim que as facadas que Bolsonaro tomou por trás foram muito mais graves do que a facada que ele tomou pela frente. Mais ou menos assim, né? Você consegue entender, né? Assim, as facadas por trás machucaram mais que a facada pela frente. Você consegue entender. As facadas por trás são as traições. Você vê, no final do dia, essas facadas por trás, o que eles realmente querem fazer não é tirar a vida, mas tirar a alma de Bolsonaro, tirar a alma do bolsonarismo, vai matar o bolsonarismo, vai matar o transcendente. Aí o Valdemar se aproveita desse momento para dar mais uma facada pelas costas, né? Mas e essa bem encaixadinha. Assim, peraí, gente, toma no fígado, assim, por trás, atravessando a barriga. O Valdemar se regozijar com o Duda Lima depois. Escute isso aqui. Comenta-se que o Centrão vem articulando uma candidatura à presidência encabeçada por Tarcísio de Freitas, hoje filiado ao Republicanos, e com Ciro Nogueira, do PP, como vice. Como o senhor avalia essa chapa? Eu acho uma chapa ótima, não tenha dúvida disso. O Ciro, eu quero te dizer, Capelli, você já sabe disso, mas é importante que eu deixe claro que quem vai escolher o candidato a presidente e a vice é o Bolsonaro. E o Bolsonaro gosta muito do Ciro. Já tá falando por Bolsonaro, né? O Bolsonaro gosta muito do Ciro, o Bolsonaro gosta muito do Tarcísio, o Bolsonaro gosta muito do PL, o Bolsonaro gosta muito dessa ideia. E siga falando em nome de Bolsonaro. Gente, ainda que Bolsonaro goste do Ciro, ainda que Bolsonaro goste de tudo, deixa o Bolsonaro falar quando ele quiser. Para de forçar esse resultado, porque nada, tá macetando narrativa. Quem te deu uma procuração, Valdemar, pra falar o que Bolsonaro gosta ou deixa de gostar? Valdemar só abriu a boca depois da condenação de Bolsonaro, bicho. Agora tá o tempo todo falando com a imprensa, Valdemar. Porque o Ciro foi o único ministro político que ele teve. Então ele tem, e o Ciro é um grande articulador, tem toda a chance de ser vice. E seria muito bom para nós também, porque ele é do Nordeste e nós precisamos de força lá. Então tem todas essas possibilidades. Tem possibilidade, inclusive, me perguntaram outro dia, lógico, do Bolsonaro fazer uma chapa que não tem o nome Bolsonaro. Que é o caso dessa aqui, é o caso dessa. Esse movimento de Tarcísio disputar a presidência, o PL só abraçará esse projeto caso ele migre, ele se filie no Partido Liberal. Na reunião dos governadores, que o PP e União Brasil levaram 12 governadores do centro e direita, e eu cheguei no jantar, cumprimentei o Tarcísio, mas uns 4 governadores que estavam com ele do lado, ele falou, Valdemar, se eu for candidato à presidência, eu vou pro PL. Então ele precisa aí se entender com o partido dele, que é o Republicanos, que é aliado nosso, parceiro nosso.
Ele precisa ver, por exemplo, se ele for candidato a governador de São Paulo, eu acho que ele fica no Republicanos, é a opinião minha. Ele não quer passar o que ele passou na eleição para governador. Porque ele era para ganhar a eleição no primeiro turno se não tivesse os votos anulados. Em vez do camarada votar no 10, o camarada votou no 22. Tá? Votou no 22. Votou no 22, votaram no 22 800 mil eleitores. Se eles tivessem votado certo, ele ganharia a eleição no primeiro turno. É chapa sem Bolsonaro. É falando o nome de Bolsonaro, é falando em chapa sem Bolsonaro. Esse Valdemar tá demais, viu, bicho?